Mulheres de Esperança. Aqui estamos de novo para mais um programa Mulheres de Esperança. É um prazer contar com a tua companhia, querida Inês, aqui no nosso estúdio e com a tua companhia aí onde estiveres, querido ouvinte. Neste programa falamos de muitos assuntos importantes para as mulheres, tentamos trazer mais esclarecimento sobre determinados momentos, mas também gostamos de partilhar contigo a sabedoria preciosa que se encontra na Bíblia, que é só o livro mais vendido de toda a história. Se é a primeira vez que nos ouves, permanece desse lado, porque vamos trazer importantes insights para a tua vida. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre algo muito presente em todas nós, que é o medo. Ao longo da vida vamos sentir medo, de uma forma ou de outra. O medo é algo que todas as pessoas experienciam, contudo, ele tem um propósito e é benéfico, que é alertar-nos para perigos e tornar-nos mais atentos. Mas não pode tornar-se num ditador, controlador, que nos paralisa. Olha, essa imagem de um ditador parece mesmo muito boa, porque eu estou aqui a visualizar exatamente isso, assim, um fulano, como se fosse um ditador autoritário, que pensa, que põe e dispõe sobre a nossa vida, que pode ser ele a tomar as decisões por nós. E o pior é que o medo nunca toma boas decisões. Verdade. Não é? Sim. Ou somos muito impulsivas ou ficamos paralisadas. Amiga, não te deixes dominar pelo medo. Se este é um tema que te interessa, permanece desse lado que nós voltamos já já. Segue-nos no Facebook e Instagram. RTM Mulheres de Esperança. Vamos então começar pelo princípio, que é sempre bom. Afinal, o que é o medo? Trata-se de um estado emocional resultante da consciência de perigo ou ameaças reais, hipotéticas ou até mesmo imaginárias, a ausência de coragem, preocupação com determinado facto ou determinada possibilidade. Pode manifestar-se por ansiedade, sensação de desgaste, hipocondria, sintomas de comportamentos obsessivo-compulsivos, entre outros sintomas psicossomáticos, aquilo que o nosso corpo sente, não é? Sempre que queremos destornar um gigante, não podemos fugir dele. Aí só vamos dar espaço e oportunidade para que ele continue a crescer na nossa vida. O primeiro passo para destornar o medo é encará-lo de frente, ou seja, reconhecer que existe e identificar em que área estamos com o medo. Sabemos que a nossa mente é perita em enganar-nos, e se não sabias, ficas a saber. E isto pode dificultar essa identificação. Uma sugestão para reconhecer de facto quando estamos com medo e sobre o que é que sentimos medo é prestar atenção ao nosso corpo. Todas as emoções fortes manifestam-se em nós de forma muito física. Tenta perceber se tens sentido dificuldade em adormecer, por exemplo. E se sim, em que é que tu ficas a pensar? Se tens tido dificuldade em concentrar-te. Existe algo que quando ouves ou vês faz a tua pulsação acelerar? Começas a ficar agitada? Existe algo que te faz sentir um aperto no peito a algum assunto? Ou antes pelo contrário, evitas recorrentemente determinados temas de conversa? Isto são bons detectores de que estamos aqui com medo sobre alguma coisa. No fundo são gatilhos, não é? Exatamente. Que nos despertam. Depois devemos perceber que pensamentos surgem nessas mesmas situações. Eu vou confessar aqui um medo. Não é um medo. Era algo que mexia comigo. Houve uma altura que todas as sirenes que eu ouvia, fossem de ambulâncias, de bombeiros, de carros de polícia, sempre que eu ouvia o som de uma sirene, o meu coração começava a bater mais depressa e, portanto, são estes tipos de sinais que nós estamos a falar. Muitos dos pensamentos de medo ou a ele associados não são baseados em hipóteses nem em factos. Mesmo que algo muito mau já te tenha acontecido na vida, numa determinada área, isso por si só não significa que todas as experiências desse género venham a ser más. Isto acontece muito sobre finanças e amor. Quando temos uma má experiência em relação a algum investimento ou a algum relacionamento, tendemos a considerar que todas as experiências nessas áreas serão igualmente negativas. Mas repara, pensa comigo, as experiências negativas são uma mais-valia. Já falámos muito sobre isto. Significam que aprendeste algo. Existem lições muito valiosas que retiramos das coisas negativas que nos acontecem. A partir do momento em que aprendemos algo, essa experiência deixou de ser negativa e passou a ser uma aprendizagem. E toda a aprendizagem vale muito. Oh, se vale!
Olha, algumas de nós já têm verdadeiros mestrados e doutoramentos em certas áreas da vida. Eu, por exemplo, não é? Já estou aqui uma académica. Olha... É só riqueza. Muita riqueza. E em vez de pensarmos, já me envolvi, pegando no exemplo, por exemplo, da área financeira, já me envolvi em 2 negócios e correu sempre mal. Eu não tenho sorte nenhuma, eu não nasci para isto. Que tal fazer uma lista honesta das lições que retiramos dessas situações? Tentar analisar que fatores contribuíram para o fracasso e depois assim conseguimos ter ferramentas concretas para avançar com mais força e confiança. Sim. Um outro passo que devemos dar a seguir é confrontar esses pensamentos com aquilo que é efetivamente verdade. Exato. Muitos dos nossos pensamentos são sabotagem, não é? Isso. E o que é verdade? Como assim? Pode estar a pensar, então, quando falo em verdade, estou a referir-me a princípios imutáveis e aos fundamentos das nossas ações. Ou seja, pegando no exemplo de há pouco, já tenho as minhas aprendizagens, agora vou munir-me de princípios sobre investimento para saber que estou a trilhar o caminho certo da forma certa. Muito bom, Sónia. Isto às vezes parece que é tão fácil assim dito, mas nós não fazemos estes passos concretos, não é? E evitamos olhar para as coisas, mas é muito benéfico. E se para áreas muito concretas como as finanças isto parece um exercício objetivo, no que toca a situações relacionadas com pessoas, já tudo fica menos claro. Sim. Por exemplo, quando uma má experiência me deixa... Uma experiência, imagina, com um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, me deixa insegura em relação a mim mesma e ao meu valor, é mais difícil perceber o que é verdade sobre mim. Porque quantas vezes ancoramos o nosso valor à forma como os outros nos veem e à sua validação? Muitas vezes. Quando a forma como os outros nos tratam grita na nossa mente que não temos valor, que não somos suficientemente boas, que não somos dignas, nessas situações acreditamos, quase sem questionar, e desanimamos. Passamos a desconfiar de todas as oportunidades boas que surgem à nossa frente e ficamos paralisadas pelo medo. No fundo, elas confrontam-nos com a nossa identidade. Exatamente. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Felizmente, este é um programa de esperança. Aqui queremos ajudar-te a seres cada vez mais plena. Se o medo te tem impedido de viveres uma história inspiradora, como as que ouvimos nos programas passados, está na altura de o destornares da tua vida. Pois o espírito que Deus nos deu não é de medo, mas sim de coragem, amor e bom senso. Esta é a nossa arma para combater o medo que te tem impedido de viver plenamente. Maravilhoso, maravilhosa essa frase. Coragem, amor e bom senso. E aqui vemos que a principal fonte de verdade sobre a nossa vida e sobre nós, onde devemos ancorar a nossa identidade e os nossos planos, é em Deus. Foi Ele que nos formou. Nós estamos sempre a dizer isto, mas porque é aquilo que acreditamos. Foi Ele que nos formou. Foi Ele que planeou um propósito incrível para a nossa vida. Por isso tem de ser Ele a fonte e a rocha da nossa vida. Tem que ser Ele quem dita o que é a verdade sobre nós e o que é a verdade sobre os planos que existem para nós. Aquilo que Deus tem para ti é uma fonte de coragem. Querida amiga, ouve bem. A coragem não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de avançar mesmo com medo. Muitas vezes pensamos, e se não der certo? E se eu falhar? E se gozarem comigo? Isto é colocares a tua esperança nos piores cenários. Mas a fé em Deus é procurar a sua direção e depois confiar. E se correr tudo bem? E se eu for capaz? Ouve com atenção. Posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece. E agora fizeste pensar com esses... E se der tudo certo? A capacidade, a fé, a capacidade de ver as coisas que ainda não aconteceram. Ainda não são, exato. Vê como é que pode correr bem. Vê as coisas bonitas que podem acontecer. O Senhor é a minha luz e salvação. De quem poderei ter medo? O Senhor defende a minha vida. Quem me poderá assustar? Uau! Isto são palavras do salmista Davi. Então olha... Chega-te ao amor de Deus, entrega
as tuas preocupações a Jesus, olha para ti com a mesma compaixão com que Ele te olha. Deixa-te envolver no seu amor. Querido ouvinte, espero que te sintas encorajada e inspirada a dar novos passos rumo a uma vida mais plena. Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.